Olá, seja bem-vindo a essa série, o cientista espiritual André Luiz. Hoje a lição número 8, cocriação humana. De novo, eu já disse que eu vou usar todos os livros da série do André Luiz. Mas nesse início, porque eu estou pegando do geral para vir depois para a intimidade humana, porque o André Luiz vai trabalhar sobretudo a compreensão do perispírito, vai ser muito forte. Mas ainda estou do geral para vir, eu comecei do universo indo nessa direção. Então a cocriação humana que ele fala ainda no livro Evolução em Dois Mundos, da editora Feber. Então eu aconselho quem não tem esse livro, leia, porque vai aprender muito com o André Luiz. Aí ele diz, um pedacinho pequeno dele, ele fala: as inteligências humanas que obreiam conosco, André que está dizendo, utiliza o mesmo fluido cósmico em permanente circulação no universo para a cocriação em plano menor, assimilando os corpúsculos da matéria, a energia com a energia espiritual que lhe é própria, formando assim o veículo psicossomático em que se exprime o cunhando civilizações que abrangem no mundo a humanidade encarnada e a humanidade desencarnada. Dentro das mesmas bases, plasmam também os lugares entenebrecidos pela purgação infernal gerada pelas mentes desequilibradas ou criminosas, nos círculos inferiores e abismais, que vale por aglutinações de duração breve. No microcosmo em que estagiam, sob o mesmo princípio, comando mental com que as inteligências maiores modelam as edificações macrocósmicas que desafiam a passagem dos milênios. Vamos entender isso que ele queria dizer. Ele está dizendo que a inteligência humana, que a inteligência é um atributo do espírito, ou seja, os espíritos humanos que ombreiam conosco, usa o mesmo material do fluido cósmico universal em circulação pelo universo. Ele faz o mesmo uso da criação pelo universo no estado menor que aqueles espíritos superiores são capazes. Ou seja, ele assimila os corpúsculos da matéria com a energia espiritual que lhe é própria, ou seja, de acordo com a capacidade espiritual dele, a energia espiritual dele, ele assimila esse corpúsculo da matéria e que vai e imprime as civilizações que abrangem o mundo, a humanidade tanto encarnada como desencarnada. Ou o que é que ele está chamando o seguinte? Que vamos imaginar que os espíritos superiores que eu estou dizendo, esses arcanjos, devas, esses espíritos puros, ele é capaz de formar mundos, planetas, constelações, galáxias, ele forma isso. E esses mundos, ele tem uma duração maior do que nós, espíritos mais ainda atrasados, que também somos co-criadores, mas co-criadores de uma capacidade menor. Ou seja, o próprio corpo físico nosso é co-criação desse espírito, porque nós vamos plasmando o nosso perispírito de acordo com a nossa capacidade evolutiva. E depois nós vamos desbastando as coisas que nós mesmos criamos no nosso perispírito. Ou seja, por exemplo, o mundo infernal, esse mundo abismal, esse
essa região umbraulina, essas regiões infernais, fomos nós que criamos, espíritos atrasados. Ela tem um tempo limitado, como o nosso próprio corpo ele é limitado, porque nós vamos formar esse veículo psicossomático nosso é limitado. Então, mais os espíritos mais evoluídos têm uma capacidade de duração mais. Por exemplo, a Terra já tem mais de 4,5 bilhões de anos, se sabe, mais de 4,5 bilhões de anos. Então, quem formou a Terra não foi espírito da nossa hierarquia evolutiva, porque senão a nossa hierarquia não forma coisa demorada desse tempo. Então, os espíritos são co-criadores de coisas maiores ou co-criadores de coisas menores. Então é sempre a nossa inteligência que vamos usar esse fluido cósmico universal, vamos usar ele para, às vezes, para criar coisas terríveis para nós mesmos, como essa região que eu falei, infernal, somos nós que vamos criando. Aí ele diz, com que as inteligências maiores modelam edificações macrocósmicas, que desafia a passagem dos milênios, tem milênios, e nossas cocriações não tem. Então, o homem é um co-criador, os espíritos superiores é co-criador, só Deus é criador. As coisas de Deus são eternas, a dos co-criadores não são eternas. Então não é eterna uma coisa que nós criamos, não é eterna as coisas que os espíritos superiores criaram, só é eterna as coisas de Deus. Agora, quanto mais evolução, você vai usar a força cósmica para o bem e não para o mal. Então o homem é também co-criador numa escala menor, então a cocriação humana existe. Quando o planeta é atrasado, como um planeta primitivo, um planeta como o nosso, que é um planeta de prova e expiação, ele vai se transformar num planeta de regeneração. Ou seja, a humanidade desse planeta de regeneração, ela vai estar numa capacidade espiritual mais evoluída do que essa nossa atual. Como um planeta de espíritos puros, ele já tem uma capacidade maior de cocriação os habitantes daquele planeta pelo seu grau evolutivo. E aí o André está dizendo informações que os homens de ciência ainda não entendem. E eles vão dizer a seguinte, mas isso não é ciência, tem alguém que pode falar isso. Como não é ciência? A ciência, o cientista às vezes apresenta a hipótese. Quando a hipótese é provada, ela vira teoria. Então o André Luiz está apresentando para nós o que nós chamamos de hipótese, mas não é hipótese, já é uma teoria, já no conhecimento do André Luiz. E nós, daqui a pouco, saberemos que isso é realmente uma verdade científica. É por isso que eu chamo o André Luiz como o cientista espiritual. Deus lhe guarde, boa sorte. Se você gostar da série, passe para seus amigos essa série.